Bom, meu povo, aqui nós temos uma questão do Enem de 2016. Ela é um pouco extensa para ler, mas aqui a gente vai tentar pegar as partes principais. Primeiro, ela explica que em certas regiões agrícolas a armazenagem de grãos é feita em silos. E esses silos têm o formato como aparece na figura, em que nós temos um cilindro e logo acima dele nós temos um cone. Esse cone tem a mesma base do cilindro. E aqui está dizendo que o silo fica cheio e o transporte é feito por meio de caminhões com a capacidade de 20 metros cúbicos. Está dizendo que nessa região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos. Nós vamos utilizar o π como sendo 3 e eu quero saber o número mínimo de viagens que esse caminhão precisa fazer para transportar os grãos que estão dentro de um silo que está completamente cheio. Como nós precisamos encontrar o número de viagens necessárias para transportar todo esse grão, primeiro nós temos que calcular quanto é todo esse grão, que é o volume desse silo. Observem que o volume do silo ele é o volume de um cilindro mais o volume de um cone. Então eu já vou começar escrevendo isso aqui. O volume do silo é o volume do cilindro mais o volume de um cone. O volume do cilindro é a área da base vezes a altura, e como a base é um círculo, vai ser π vezes r ao quadrado. Aqui o raio é 3, π vezes 3 ao quadrado, vezes a altura do cilindro, que é 12. Agora, para o cone, é uma fórmula muito parecida, área da base vezes a altura, só que nós dividimos por 3. A base é a mesma do cilindro, por isso que fica π vezes 3 ao quadrado, vezes a altura, que é 3, divide por 3. Vou simplificar o 3 e o 3. Aqui nessa primeira parcela nós temos 9 vezes 12, que é 108 π. E na segunda nós temos 9π. Somando as duas, nós temos 117π. E como o π é 3 aqui no enunciado, nós temos que multiplicar 117 por 3 e o resultado dá 351 metros cúbicos, que é o quanto cabe dentro de um silo. E agora, como a gente precisa calcular o número de viagens que são necessárias para transportar todo esse grão, nós vamos pegar o total de grão, que é 351, e dividir pela capacidade do caminhão. Se nós dividirmos 351 por 20, vai dar em torno de 17,5. Só que para transportar todo o caminhão, nós precisamos não somente de 17, porque se nós transportarmos em 17 viagens, vai sobrar um pouco, então nós precisamos de mais uma. Para isso, nós precisamos de 18 viagens para transportar todo o grão. Então aqui fica a dica de reler e tentar interpretar, porque nós temos essas duas opções, 17 e 18. E o abençoado que não se ligar vai acabar pegando a parte inteira desse resultado e assinalando 17, quando na verdade é o 18, alternativa D.